E finalmente eu criei vergonha na cara e depois de quase 4 anos, no meu 4º ano aqui na Estônia, eu decidi que era hora de trocar a minha carteira de motorista brasileira pela carteira de motorista estoniana. É isso mesmo. Vamos falar sobre esse assunto hoje? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Saskia Doeler, eu moro em Tallinn, capital da Estônia. E no vídeo de hoje é super importante para você que está se perguntando como faz para trocar a sua carteira de motorista pela carteira estoniana. É isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês todo o processo e contar também como foi para mim trocar, a minha carteira, toda a experiência, porque na teoria é uma coisa e muitas vezes na prática é totalmente diferente. Bom, gente, a carteira de habilitação da Estônia, ela pode ser solicitada por uma pessoa que viva na Estônia por pelo menos 185 dias, durante o ano. Ou então que a pessoa possa provar que ela estudou na Estônia há pelo menos 6 meses e que o seu direito de dirigir também não foi suspenso, ou revogado ou retirado no estado que a pessoa emitiu a carteira de condução. Primeiramente, é importante vocês saberem que é necessário ter a residência permanente, do qual ela é comprovada pelos dados do cadastro populacional. A pessoa ela deve provar que reside permanentemente aqui na Estônia para poder fazer essa troca de carteira. Bom, gente, basicamente nessa troca, o que acontece? A sua carta de condução brasileira, o internacional, ela é substituída por uma carta de condução estoniana, mas você tem que apresentar também alguns exames aí de saúde para poder fazer essa troca também, mas eu vou explicar o passo a passo para vocês de toda a documentação que vocês precisam e como que é o processo também, para poder fazer o exame de saúde e para poder fazer o agendamento também no Departamento de Trânsito aqui na Estônia. Bom, e lembrando também que a sua carta de condução, ela deve estar no prazo, de 5 anos, não pode passar dessa data aí de validade, porque senão vai ser necessário você ter uma aprovação de exames teóricos, e práticos, além do exame de saúde também. Então é bom ficar ligado aí nesse prazo de validade também. Bom, se acontecer uma situação com você também, se a sua carta de condução for perdida, roubada, danificada, tem que ser feito também um inquérito à autoridade que emitiu a sua carta de condução, e a carta de condução da Estônia ela será emitida após a confirmação dos dados da carta de condução e do direito de conduzir. Vamos lá então para os seguintes documentos que você terá que apresentar para poder fazer essa troca aí de carteira. Primeiramente, o seu documento de ID, sua identidade digital. Você também tem que apresentar um atestado médico, do qual é emitido pelo seu médico de família, tá? Que você vai fazer essa marcação. Eu vou explicar para vocês como que funciona todo esse processo também. E a carteira de habilitação estrangeira, ela deverá ser entregue também para poder receber a carteira de habilitação estoniana. Então, você meio que perde a sua carteira brasileira para ter direito de receber a sua carteira estoniana. E também você vai ter que pagar uma taxa estadual para emissão da carteira de motorista. Bom, a sua carta de condução, ela deve conter o símbolo e a descrição da categoria do veículo. Uma carta de condução também que não cumpra os requisitos é válida apenas com uma licença de condução internacional ou uma tradução certificada por um notário, desde que a carta também de condução indique o símbolo e a descrição da categoria do veículo, que a pessoa tem o direito de dirigir. E também a carta de condução não será substituída se tiverem decorrido mais de 5 anos desde o momento da sua validade. Bom, a taxa estadual que você vai ter que pagar é de 26 euros, do qual você não consegue pagar online. Se você tiver a sua carteira internacional aí de motorista, você pode pagar diretamente no escritório de Departamento de Trânsito, assim que você marcar, agendar lá o seu dia para poder fazer a troca da sua carteira. Bom, gente, então vocês já sabendo aí dessa informação, primeiro você deve entrar em contato com seu médico de família, dizendo que você precisa de um atestado de saúde para a carteira de motorista.
Então é aquele atestado que a gente vai ter que fazer, né? De medição de pressão, teste de oftalmológico, se caso você necessitar, né? Se caso você utiliza óculos, altura, peso, entre outras coisas, e também o teste de rapidinho ali de sangue para ver nível de glicose. O teste é bem basicão, é isso mesmo, nada mais do que isso. Após você fazer esse teste, você vai ter que ir, né, para o escritório de serviços do Conselho de Departamento de Trânsito. Após feito esse exame, você pode solicitar para o seu médico de família o exame impresso ou, o que é melhor, já pedir o seu médico de família para poder mandar, né, esse exame aí que você acabou de fazer para a sua área, né, do portal do paciente, do qual o Departamento de Trânsito, assim que já conferir lá no sistema a sua identificação, né, ele já vai checar o seu exame que já foi feito, que já está tudo certo. Então, essa informação é conectada também, está tudo ali de livre acesso também para o Departamento de Trânsito checar dentro da sua identidade digital. Bom, então após feito esse exame, é interessante você já fazer a marcação, né, do seu dia, agendar, né, o seu dia para poder ir lá no Departamento de Trânsito. Eu vou deixar o endereço aqui para vocês aqui embaixo. E se por acaso você não tem uma foto, né, cadastrada no sistema de Departamento de Trânsito, por lá também no Departamento de Trânsito tem uma cabine fotográfica super fácil de usar, gratuita, que você pode tirar a sua foto na hora também. Mas se caso, igual no meu caso, meu ID, né, tava tudo conectado ali já com a minha foto, já com tudo certo, então, no caso, eu não precisaria tirar uma nova foto para poder apresentar, para poder colocar nessa nova carteira de motorista estoniana. Bom, eu registrei todo o meu passo a passo, desde a minha consulta com o médico de família, né, para poder fazer o exame, e até mesmo a minha ida no Departamento de Trânsito. Mas eu vou contar resumidamente no final para vocês como é que foi minha experiência, se foi positivo ou negativo, tá bom? Bom, no meu caso, o que eu fiz e o que você deveria fazer também, que todos devem fazer. Primeiro eu contactei, né, o médico de família para poder informá-lo que eu precisaria do exame de saúde para poder fazer a troca da carteira de motorista da brasileira para a estoniana. E logo depois eu agendei um horário no site de Departamento de Trânsito, eu vou deixar o link embaixo aqui para vocês também, tá? Para poder já tá tudo ok, meu horário, meu dia, para poder ir lá, né, e fazer essa troca, já agilizar esse processo. Bom, depois eu tentei pagar uma taxa no Detran daqui, né, no Departamento de Trânsito Online, mas para troca de carteira internacional isso não é possível, então eu paguei pessoalmente mesmo, tá? Não é obrigatório ter a carteira de motorista internacional para poder fazer esse processo, mas facilita muito se você tiver. Eles podem solicitar uma tradução do código, né, brasileiro ou das letras presentes na sua carteira traduzida, ou então até mesmo um documento da embaixada com as informações necessárias lá que eles pedem. Se por acaso você não tiver a sua carteira internacional e eles solicitarem qualquer que seja o documento, você pode retirar esse documento facilmente na Embaixada Brasileira, aqui em Tallinn. Vou deixar também o site da Embaixada Brasileira aqui para vocês, o endereço também, fica numa área central, no bairro Keskli, em Tallinn. Então fica super fácil acesso também. Então é bom vocês ficarem ligados em relação a isso. Talvez seja mais interessante já trazer a sua carteira internacional, né, de motorista aí, para poder facilitar muito mais o processo. Bom, pessoal, como eu já fiz todo o processo, então quero que vocês também assistam aí comigo como que foi, né, a minha experiência nesse exame médico no meu médico de família. Hoje foi dia de ir ao médico para poder fazer a troca da minha carteira de motorista. Depois eu explico para vocês
onde que eu entrei, como é que foi todo passo a passo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, onde eu vim, como que foi. Tá vendo esse prédio bem aqui atrás de mim? Tervisimaia. Então, foi exatamente aqui nesse prédio que eu vim. Para poder fazer, né, todos os exames que eles pedem. Tava marcado hoje, 9 horas da manhã. Essa localização fica bem aqui no Limiste City. Então, tudo foi marcado online. Eu cheguei aqui, daí eu já tinha o número da sala que eu tinha que ir. E aí eu já fui para a sala, né, ser atendida pela médica para poder fazer os exames que pedem. Pelo site, eles pediam, né, exame dos olhos, de vista, exame de sangue e entre outros. Porém, eu não sabia exatamente quais exames realmente eu iria fazer. E aí, chegando aqui, gente, nesse local, já cheguei já com o número da sala, eu já sabia, já entrei. Quando eu entrei, o que acontece? A médica, ela não fala, ela virou para mim e falou, não falo nada de inglês. E isso acontece muito por aqui, dos médicos não falar inglês, falar somente estoniano e russo. E aí eu vou contar, eu acabei de sair de lá, eu vou contar exatamente para vocês a minha experiência, como é que foi exatamente agora. E aí eu falando com ela, né, que eu falava muito pouco em estoniano, e aí nessas horas o meu muito pouco em estoniano que eu falo que me salvou. Por quê? Ela, maioria das coisas, ou ela misturava o estoniano com o russo para poder falar comigo, e ela não falava assim, ela falava só yes ou no em inglês, mais nada. Então assim, ela tinha que me fazer perguntas específicas, ainda mais um assunto super sério, de troca, né, de renovação, troca de carteira, né, da internacional para a carteira estoniana. E daí, ela me fazendo algumas perguntas do tipo, a sua altura, tipo, tudo em estoniano, a sua altura, o seu peso, se você comeu antes ou não, porque eles pedem, né, para poder ficar 3 horas sem se alimentar antes de vir fazer esse exame. Daí ela perguntou a minha altura, meu peso, tirou o sangue, mediu se eu tinha, né, nível, né, de açúcar no sangue, tirou minha pressão, perguntou perguntou se eu usava óculos, falei que não. Daí ela nem fez também o exame de vista, né, porque geralmente no Brasil eu sei, já fiz a troca de carteira e daí tem aquele exame de vista também. Aqui não teve isso, ela foi, simplesmente terminou, falou que eu tinha que pagar o valor de 25 euros, né, que é esse papelzinho aqui que eu acabei de pagar lá, é exatamente lá. Ela me encaminhou para outra sala, perguntei para ela se era lá mesmo, me encaminhou para outra sala, entrei na outra sala, fiz o pagamento de 25 euros e ela me perguntou também se eu precisava do documento impresso, né, do exame que eu acabei de fazer, ou digital, que é através do meu Digiguli, através do portal do paciente. E aí eu falei com ela, pode ser digital mesmo. Mas, gente, a questão é o seguinte, imagina, você vai no médico, você faz toda a marcação, todo o processo, e daí a pessoa, né, tem lá seu registro, tudo mais, que é estrangeiro, mas absolutamente quase ninguém falava inglês. Isso acontece muito por aqui, dentro da área de saúde. Tudo bem que a gente tem que também aprender um pouco da língua nativa, aprender um pouco, né, do estoniano e cada vez mais se aperfeiçoar. Porque se eu não falasse nada em estoniano, eu ia estar ferrada ali dentro daquele consultório, sem saber exatamente o que a pessoa estava me perguntando, exatamente o que ela estava me falando. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente fica frustrado. Talvez eu esteja errada em reclamar em relação a não falo estoniano, eu, né, não falo inglês e eu não falo muito estoniano, enfim. Talvez isso seja um aviso aí para me poder cada vez mais, né, tomar aula de estoniano, fazer aula particular e me aperfeiçoar mais ainda no estoniano, para que caso aconteça esse tipo de situação, eu consiga me desenvolver bem, eu consiga resolver os problemas sem ao menos cobrar da pessoa falando inglês. Mas enfim, de qualquer forma, você fica um pouco assim indignado, né? Sendo que o serviço, né, que você pagou e tudo mais, fala que iria ter uma pessoa, né, em inglês, uma médica que falante em inglês para te atender. Isso não é a primeira vez, não é a segunda vez que acontece. Então fico alerta para vocês aí
que, né, pensam em se mudar para a Estônia. E na área de saúde e entre outras áreas também, quando você for usar, realmente a língua que eles falam é o estoniano. Bom, assim como vocês viram aí, né, da minha experiência, de como que foi lá, como que eu fui atendida, eu gostaria de frisar uma coisa para vocês. Primeiramente, o médico, né, ele não tem obrigação de falar inglês com você. Cabe a nós, né, que mudamos para a Estônia, escolhemos a Estônia como casa, de aprender o idioma nativo do qual é o estoniano, tá? Ou então, né, o russo aí dá para virar um pouco em relação a quando se trata também do sistema de saúde ou entre outros serviços aqui em Tallinn. Aqui na Estônia. Por quê, gente? Nem todos os médicos vai falar inglês, nem todos os médicos vai conseguir uma comunicação com você ali de entendimento do que você quer, do que você precisa. E aí vai acontecer assim como aconteceu comigo, de me virar nos 30 ali para que eu conseguisse entender o que a pessoa estava falando comigo. O meu médico de família já estava registrado lá, né, nessa mesma clínica como médico de família falante inglês. Eu nunca consultei com meu médico de família e aí fica a dúvida se realmente ele fala inglês. Eu não sei. Mas como eu já tinha essa consulta marcada e eu sabia que eu precisaria, né, de um médico falante em inglês especificamente nesse dia, não foi uma, nem duas, nem três vezes que a gente mandou e-mail, telefonou pedindo que eu fosse atendida por um médico falante em inglês. Para minha surpresa, assim como vocês viram, chegando lá, o médico infelizmente não falava inglês. Não é obrigação do médico falar inglês? Não é. Mas nesse caso, eu já havia pedido para que tivesse um médico falante em inglês para poder me comunicar. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que aprender o estoniano sim para poder se comunicar, principalmente quando o assunto é saúde. E até mesmo no departamento de trânsito aqui na Estônia, quando eu estive lá, né, para poder fazer a troca, eu vi a dificuldade também das pessoas se comunicarem, desde recepcionista até mesmo os atendentes, né, de se comunicarem em inglês. É obrigação deles se comunicarem em inglês? Não é. Mas o que acontece? A comunicação muitas vezes é curta, o inglês é muito pouco. Eu não vou falar de todos, eu não vou generalizar aqui, mas a maioria não fala inglês. A maioria fala o russo ou estoniano. Lembrando que estoniano é super interessante se você está pensando em mudar para a Estônia, de começar já a aprender o estoniano, o básico. Lá no departamento de trânsito foi tudo certo, foi tudo ok. Hoje, então, foi o dia de eu vir no Detran, que não é Detran, estoniano, para poder pedir, né, a troca da minha carteira. Eu já fiz os exames, assim como, né, eu já falei para vocês. Então, todo o meu relatório dos exames que eu fiz está, né, eles conseguem identificar através da minha identidade digital. Chegando aqui, eu já tinha horário marcado, horário registrado, o local é bem aqui, ó, esse daqui atrás de mim, esse prédio. Então eu já tinha um número, então cheguei na porta de entrada, na recepção, só precisei digitar o número da minha reserva e aí eu não esperei nem um segundo e já fui chamada. Chegando lá, eu sentei, expliquei à mulher, falei, vim trocar eu tenho um número de reserva, né, vim trocar a minha carteira de motorista internacional pela carteira estoniana. E aí entreguei para ela minha carteira internacional e minha carteira de motorista também brasileira. Daí ela começou a olhar e começou a digitar, né, todos os códigos que ela precisava, todos os números, enfim. Não me fez nenhum questionamento relacionado a nada, se eu tinha feito exame nem nada. Ela já conseguiu identificar lá meu exame no sistema, pediu minha identidade digital também, meu ID. E daí entreguei para ela, chegou um momento que ela falou, ok, eu só vou ali, que na verdade ela só ia fazer somente a cópia, né, do meu ID, da minha carteira de motorista brasileira e internacional. Ela voltou, só perguntou como eu queria pagar, se era cartão e dinheiro, falou 26 euros, perguntou se estava tudo ok, pediu para mim assinar o documento, né, que eu estava
solicitando, né, a troca da carteira, e também que eu tinha feito pagamento, me deu o comprovante de pagamento, pago 26 euros, ela só me falou, vai chegar através do seu e-mail o dia que você precisa vir pegar a sua carteira. No caso do Thiago, o dia que ele veio pegar a carteira aqui, que foi no mesmo lugar também, o que aconteceu? Ele teve que deixar a carteira dele internacional e a carteira brasileira também. Então meio que a gente perde a carteira, né, brasileira para poder ter a carteira estoniana. Mas eu sei que no Brasil a gente consegue, né, se a gente, caso for no Brasil, voltar e tudo mais, a gente consegue solicitar a nossa carteira brasileira lá, né, depois de um tempo. Quando eu cheguei lá, o meu exame já estava conectado, né, na minha identidade digital. Eu só entreguei a identidade digital, paguei a taxa e depois eu só esperei a atendente tirar todo o xerox, preencher todo lá o formulário que ela teria que preencher através do computador, me dar o papel, eu assinei e ela me informou que após em até de uma semana a 10 dias eu poderia receber um e-mail para poder pegar a minha carteira de motorista. Simplesmente isso, não me perguntou mais nada, não me pediu nada. E lembrando que lá no médico, né, que eu tive que pagar a taxa para poder fazer o exame, que foi super rápido, básico, de 25 euros. Eu já escutei de outras pessoas, tiveram que fazer na troca, né, na solicitação da carteira de motorista brasileira para a carteira de motorista estoniana, tiveram que fazer exames teóricos e práticos também. Eu não sei lhe informar o porquê que essa pessoa teve essa questão, né? Assim como eu costumo falar aqui, cada pessoa tem uma experiência totalmente diferente. Por isso mesmo que eu gosto de falar com vocês como que foi minha experiência, como, né, procedeu essa troca de carteira, tudo que eu faço por aqui, até mesmo, né? Eu faço questão de vir falar com vocês para vocês ficarem cientes de como realmente as coisas funcionam por aqui. Bom, pessoal, e hoje foi dia de pegar finalmente a minha carteira de motorista estoniana, isso mesmo. Lembra que eu vim aqui no dia 4 de junho, né, para pedir a troca. Eu tinha feito o exame anteriormente e daí hoje é 11 de junho, recebi um e-mail hoje um pouco mais cedo e corri aqui para poder finalmente, depois de um bom tempo aí, pegar essa minha carteira, fazer essa troca dessa minha carteira de habilitação. Foi super fácil, eu tive que deixar a minha carteira internacional de habilitação e a minha carteira também brasileira, tá? Eles recolhem essa carteira, mas só sei que agora tô o quê? Tô pronta para sair dirigindo por aí loucamente, só que não. Na verdade, isso aqui era somente uma coisa que eu tinha que fazer há muito tempo atrás e que eu só fui fazer agora depois do meu 4º ano na Estônia. Então, estou de carteira estoniana. Muito bom, fácil, e aconselho você, chegando por aí, traga sua carteira internacional, traga sua carteira tudo direitinho. Para quê? Para esse processo ficar muito mais fácil, muito mais rápido, né, de conseguir. Pode ser que você vai ter outra experiência diferente da minha, mas a minha experiência foi super positiva, por isso que eu quero deixar registrado toda a experiência aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Vai ser um prazer tentar ajudá-los de alguma forma. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado na sua troca aí de carteira. Se você está pensando em trocar de carteira, já se adianta e já vai e faz todo o processo, que é simples, fácil e rápido, tá bom? Então é isso. Então, para você que sempre me acompanha, muito obrigada pelo suporte. E eu te convido, você que está assistindo esse vídeo, que está aqui pela primeira vez no canal, dá o suporte para esse canal para trazer mais informações sobre a vida na Estônia e compartilhar todas as minhas experiências e vivências por aqui, tá bom? E a gente se vê em um vídeo de mais informações e de passeios pela Estônia, tá bom? Tchau, headega!